últimos 10, 15 anos. Muito bem, tá aí, Abel. Estou curioso para saber como ele está votando na nossa enquete nesse momento, que é sobre esse tema. E as alternativas são as seguintes que eu vou colocar na sua tela aí. Esse é o tema. O que o Mundial de Clubes mostrou até agora? Europeus não são tudo isso, europeus não levam o torneio a sério, sul-americanos estão mais fortes ou torcedores calma? Não sei no que o Abel votaria, Casão, mas o fato é que ele falou temas relevantes. Descanso, e aí quando os jogadores brasileiros estão mais descansados e tudo mais, tem tempo, não sei o quê, ele contradiz o que ele mesmo pensava, né? Que essa diferença talvez não seja tão grande. Mas e aí? O Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos e difíceis do futebol mundial. O Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Italiano, cada um tem a sua dificuldade da competição, mas não tem tantos times equilibrados, ou pelo menos lutando pelo título, como tem o futebol brasileiro. A diferença entre a Europa e a América do Sul é exatamente na competição mais importante do continente. A Champions League é infinitamente superior e mais competitiva e mais difícil do que a Libertadores. Não dá para comparar Libertadores com Champions, mas dá para você comparar os campeonatos nacionais com o Campeonato Nacional Brasileiro. Eu acho que aí tem competição, porque pela dificuldade, pela competitividade, o nosso, na minha opinião, é muito mais difícil, porque as distâncias de viagem são longuíssimas, né? O Brasil é um continente, então as distâncias são enormes, viagem à noite, como ele falou, você joga na quarta-feira, sei lá, no Ceará, e você vai voltar só na quinta, e vai chegar quebrado à tarde, e na sexta você vai fazer um treininho leve e vai jogar no domingo. Então, o descanso e o desgaste físico das viagens e da distância é enorme. Então, eu considero o Campeonato Brasileiro, talvez, eu acho que o mais difícil que tem no futebol mundial. Pelas dificuldades enormes, pelo todo tipo de dificuldade. Gramados diferentes, né? Lá nos campeonatos europeus, os gramados são padrão, o tipo de grama. Aqui não é. Então, aqui é muito mais difícil. Mas na hora que você pega o nível da Libertadores e o nível da Champions, aí a disparidade é gigantesca. Aí não tem comparação. Aí não dá para falar que é igual. Não dá. E aí, Arnaldo? A discussão é bastante interessante. Eu acho que vai ter mais... A partir das rodadas subsequentes, a gente vai ter... Essa enquete acho que vai voltar à tona. Vamos lá, até agora... Os sul-americanos não perderam, mas os europeus também não. Então, nenhum sul-americano venceu europeu até o momento, né? Então, tem uma questão aí no ar. Mas aí entram vários fatores. O Casagrande passou por vários deles. A questão do final da temporada na Europa, do início da temporada aqui, de vários dos principais europeus não estarem no Mundial. Barcelona, Liverpool, Arsenal... o campeão português, Sporting, né? Então, foi um recorte que não contemplou todos os principais europeus no momento, é um pouco isso. Alguns estão em reformulação, troca de técnico com o Real Madrid, que a gente acabou de falar. Então, tem uma série de questões. Quando o Abel fala, eu não discordo, não tem jogo fácil, é aquilo, a gente viu no último, ele citou a última Copa do Mundo, Marrocos. A gente pode pegar o jogo da Argentina. A Argentina foi campeão mundial, perdeu o primeiro jogo da Arábia Saudita, não foi? Era como se o Real Madrid tivesse perdido do Al Hilal. Perdeu o primeiro jogo. Foi campeão do mundo depois, a Argentina. Então, não tem, mas aí eu concordo com duas coisas que o Casão falou. A primeira, a Liga Brasileira, que o Abel disputa e fala muitas coisas pertinentes, eu concordo que ela é a mais complexa que existe, porque, além do equilíbrio, essas questões peculiares todas das dimensões do país, gramados, temperatura e tudo mais, clima e tal. E a outra coisa que eu concordo é quando você equipara o melhor momento do futebol europeu dos times com o melhor momento dos times sul-americanos, aí tem uma disparidade muito grande, é tipo Champions versus Libertadores. E aí a outra, e é uma questão simplesmente econômica, né? Então o Estevão do Palmeiras, que é o melhor jogador do Palmeiras, um dos melhores do Brasil, está indo para o Chelsea. Né? Essa, né? Então, na hora do acabamento, é muito diferente. Vai ser bem interessante para a gente ter uma segunda rodada dessa enquete, você pode repetir, assistirmos Botafogo e Paris Saint-Germain
numa temperatura mais amena do que o Paris Saint-Germain jogou contra o Atlético de Madrid. A gente vai ver, que aí é o atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Champions League. E aí a gente vai poder talvez sentir se o Paris Saint-Germain entrar com tudo, com a sua escalação principal, essa comparação talvez com os atuais detentores dos títulos, né? E aí talvez a gente consiga perceber essa diferença que a gente está falando. O fato, Tironi, é que se a gente chegar nesse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes, com algum sul-americano entre os 8 melhores, já vai ser uma grande surpresa. Colocado todas essas questões, nós vamos lá no mata-mata. Se a gente tiver entre os 8 algum sul-americano, já vai ser uma surpresa. Se a gente tiver entre os 4, uma baita surpresa. Se for além disso, a gente tem que, sei lá, né? Aí seria muito diferente. Porque, vamos recuperar um pouquinho como é o Mundial, ou como era o Mundial até hoje, até essa versão. Um sul-americano não vence a competição desde 2012, desde o Corinthians. 2012, né? Agora, para um sul-americano ser campeão, ele precisa passar não por um europeu, por 2, 3, às vezes até 4. É inimaginável essa questão. Mesmo sendo nos Estados Unidos, mesmo sendo nessa época do ano e tudo mais. Então, eu acho que eu já dei uma olhada, desculpe, o spoiler da enquete, quem está vencendo, sim, o torcedor Scalma está com força, porque existe essa parcimônia, só foi uma rodada da fase de grupos. Nós estamos experimentando. Alguns europeus começaram com tudo, outros estão revezando os jogadores, como o City, como o Real. O Mbappé não jogou. O Mbappé talvez seja o melhor jogador do mundo hoje. Não jogou. Vamos ver, o Real com o Mbappé é uma coisa, o Real sem Mbappé é outra coisa. Então, calma. Vai dar para a gente sentir mais na segunda rodada. Nesse Botafogo e PSG, no Flamengo e Chelsea, né? Confrontos interessantes aí que virão pela frente. A gente tem uma tela mostrando os confrontos entre brasileiros e europeus desde 2005. Por que 2005? O que Porque aí o São Paulo vence e o Inter vence no ano seguinte, né? Exatamente. Tem essa quebra. Então tá aí. Então o São Paulo venceu o Liverpool por 1-0, depois no ano seguinte o Internacional venceu o Barcelona, depois o Barcelona meteu 4 no Santos, o Corinthians ganhou do Chelsea. Pim, foi a última vez que teve uma vitória sul-americana. O Real Madrid ganhou do Grêmio por 1-0, o Liverpool do Flamengo por 1-0, o Chelsea do Palmeiras por 2-1, Manchester City 4-0 no Fluminense. Em 2025 tivemos agora, né? Porto 0, Palmeiras 0 e Borussia Dortmund 0, Fluminense 0. Foram 3 vitórias de brasileiros, 5 de europeus, 2 na prorrogação e 2 empates nessa primeira rodada dessa edição aqui. Então tá aí os números. Agora, só uma questão sobre chegar longe, quem pode chegar longe. Não acho que seja completamente maluco imaginar que um não europeu esteja nas semifinais, fazendo um paralelo com o que é a Copa do Mundo. Que sempre aparece um lá. Já teve Ele falou de Marrocos. Teve né? Marrocos agora. O Abel falou de Marrocos. E por que isso? Porque tem diferentemente da Liga dos Campeões ou da Libertadores, em que as fases até a final são ida e volta e tal, tem uma coisa meio mais lotérica. Um jogo só. Sim, sim. Né? Até a final, não é que os times vão ficar jogando em casa e fora até chegar na final. Então tem uma coisa que pode pintar zebra, dando exemplo do que acontece na Copa do Mundo. Entre os 4, você acha que é possível? Não acho que é uma coisa completamente irreal. Não acho que vai ter 4 europeus na semifinal. Acho que pode ter alguém de outro continente. O que você acha, Casão? Olha, depende muito de como vai ser, como eles vão encarar a parte do mata-mata. Eu vejo, por exemplo, dos europeus, eu vejo o PSG no embalo de ter ganhado tudo, empolgado, super motivado, e chegou aqui e meteu 4 no Atlético de Madrid. Mas era um rival, né? Jogou contra o Atlético de Madrid, né? Que é um rival, né? Europeu. Aí você olha, por exemplo, o Manchester City, uma preguiça enorme para jogar. Real Madrid, nossa, preguiça enorme. O Borussia foi dominado pelo Fluminense. O Porto foi dominado pelo Palmeiras. Então, você olha e fala assim, não é o mesmo time que estava jogando há um mês e meio atrás.
Não é não é a mesma pegada, não é a mesma disposição, não é a mesma motivação, não é a mesma, tá? Não é. Agora, a partir do ponto que classifica e vai para um mata-mata para disputar título, o cenário pode mudar. O cenário deles, dos europeus, em relação a esse... Porque eles podem estar chegando aí achando assim, pô, nós vamos classificar empurrando o jogo com a barriga. Eles podem estar pensando dessa maneira. Tá, pô, vamos jogar e a gente classificou em primeiro ou em segundo, tanto faz. Aí no mata-mata a gente entra com tudo para arrepiar, como eles faziam na Champions antes. Né? Que o regulamento mudou nessa última temporada, mas antes era a fase de grupos. E como era a fase de grupos? O Real Madrid perdeu para o Sheriff, lá em Madrid. Primeira rodada, acho que 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Um time que estava disputando pela primeira vez a Champions League e depois foi campeão. Então, a fase de grupos, os times europeus em fase de grupos, mesmo quando era Champions, eles empurram com a barriga, achando ou tendo a certeza que vão classificar. Esse é um detalhe, tem que ver como vai ser, como eles vão encarar e que tipo de comportamento eles vão ter quando passar para o mata-mata. Porque, por enquanto, para mim, está igual a fase de grupos da Champions. Eles vão empurrando, vão empurrando. É interessante esse ponto que o Razão falou, porque